Salve amigos do canal Legado da Fiel! Viajando no tempo, falando mais um pouquinho da nossa história, hoje eu quero falar dos grandes cobradores de faltas que vestiram a camisa alvinegra. Quero falar dos Pitágoras do Parque São Jorge. Mas Pitágoras, exatamente Pitágoras, o famoso grego, que nasceu em 570 a.C. e faleceu em 495 a.C., nasceu na Grécia e morreu na Itália. E esse cara ele tinha a sua grande teoria. Qual é a grande teoria mais famosa de todas? É de que o quadrado da hipotenusa era igual às mesmas medidas do quadrado do cateto. Para nós isso pouco importa aqui, né? O importante aqui é falar de Corinthians e falar de gols. Mas eu tenho que falar de Pitágoras por causa da precisão desses cobradores de falta. E tivemos alguns espetaculares. Por exemplo, na década de 10, já surgia aí como grande destaque Amilcar Balbui. Amilcar Balbui foi um dos grandes cobradores de falta que nós tivemos no começo da nossa existência, no começo do século XX. Já na década de 20 vinha o Grané, o Pedro Grané, o famoso 420, a sua fama em função do seu chute poderosíssimo. Esse apelido de 420 foi dado a ele porque era o canhão utilizado pelos alemães, era o canhão mais potente da Primeira Grande Guerra Mundial, com grande poder de destruição. Então ele foi conhecido, né, como o destruidor. Década de 20 e 30, Pedro Grané, indiscutível com a nossa camisa. Na década de 40, apesar do jejum que nós vivemos aí de 10 anos sem título, de 41 a 51, surgia Hércules. Hércules de Miranda é um dos personagens no qual eu falo um capítulo especial sobre ele, jogador importante. Poucos corintianos conhecem, mas tinha, sim, muitos gols de cobrança de falta. Jeito, colocação, efeito, não, violência. Ele tinha um chute violentíssimo, da mesma maneira que Pedro Grané. Dizem que Pedro Grané, na sua época, poucos jogadores gostariam de ficar na frente da barreira, devido à potência do seu chute. Passando a década de 40, veio a década de 50, aí surgiu, para mim, um dos mais cerebrais jogadores, o nosso maior artilheiro de todos os tempos, Cláudio Cristóvão Pinho, né, que começou a jogar no Santos, jogou no Palmeiras, jogou durante 12 anos no Corinthians, depois encerrou sua carreira no São Paulo. Grandes gols de faltas. Eu não tenho o número exato de gols de faltas que o Cláudio fez, mas desses 306, com certeza, muitos deles foram fundamentais, importantíssimos. Na década de 60, aí começou a surgir um outro grande jogador, uma grande esperança para a torcida corintiana, uma grande esperança para o povo corintiano, Roberto Rivelino. Não só pelos seus lançamentos, pelos seus dribles realmente curtos, né, à base de futebol de salão, mas principalmente nas suas cobranças de falta. E o Rivelino é um capítulo à parte, né, porque naquele momento tão difícil que nós vivíamos, já de um jejum longo, sem títulos, quando ele surge em 65, ele surge como isso. O Rivelino era capaz de lotar o estádio do Pacaembu 3, 4 horas antes do jogo principal. Todo mundo ia lá nos Jogos dos Aspirantes para ver o Rivelino jogar. Ele já fazia gols de falta, já dava aqueles lançamentos espetaculares já nos aspirantes, imagina no profissional. Então ele era a esperança do povo corintiano para sair daquele calvário. Infelizmente, ele fez muitos gols de faltas, ele fez gols importantíssimos de falta, mas infelizmente não conseguiu dar o tão sonhado título, ou ganhar o tão sonhado título que ele queria tanto, que era o de campeão paulista de futebol naquele momento. Sai o Rivelino, chegam outros jogadores, em 75 chega para o Parque São Jorge Cláudio Marques, um quarto zagueiro técnico, um quarto zagueiro que tinha muita classe, muita elegância, e faz muitos gols de faltas também. Ele veio do Curitiba para o Corinthians. Faz muitos gols de falta, mas com o tempo ele sai. E a partir de 1978 surge um outro grande jogador, Sócrates. Sócrates, ele não tinha essa preferência de bater falta, ele não tinha tanto desejo assim em cobrar as faltas, mas quando cobrava era complicado, fez muitos gols de faltas, muitos gols importantes com a nossa camisa, cobrando falta, além da bola rolando naturalmente, que era o seu forte devido à sua classe, à sua técnica, à sua eficiência. Um pouquinho depois dele surgiu o Zenon, o nosso Bigode. Gente, fazer falta colocando da maneira como ele fazia, poucos jogadores eu vi na minha vida, a precisão, a calma. Era a precisão de Pitágoras, né? Era a precisão matemática do Pitágoras. Isso eu considero, sim, um dos primeiros Pitágoras do Corinthians.
Passou um tempinho, em 1989, quem chegou no Parque São Jorge? O Neto. O Neto que veio desacreditado, o Neto que veio fora de peso, o Neto que foi trocado por alguns jogadores do Palmeiras naquela época, veio ele e o Denis para o Corinthians, Ribamar e o Dida foram jogar no Palmeiras, e ele se tornou um dos caras mais importantes, sim, principalmente na conquista do Campeonato Brasileiro de 1990. E ele sim, tinha, além do chute forte, tinha a bola com efeito que ele batia com uma precisão absurda. Aí eu considero aí um outro Pitágoras que nós tivemos no Parque São Jorge. Qual era a sua afinidade, não com o quadrado de Pitágoras, mas com o retângulo, né, que tinha à sua frente, e fez muitos gols, gols decisivos, gols importantíssimos, apesar de pouco tempo jogar no Corinthians, né, ele não ficou tanto tempo assim, ficou alguns anos, mas foi um dos grandes cobradores que passaram pela nossa história. Aí sim, aí começa a mudar, aí chega em 1994, uma outra esperança, um outro jogador que já tinha demonstrado essa capacidade no time que veio do Flamengo, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, registrado, é o cara que tem mais gols de faltas marcados pelo Corinthians, 51 gols. Eu esqueci de falar do Neto, o Neto tem 24 gols marcados de falta com a camisa do Corinthians. Então o Marcelinho, pelo menos, como a gente não tem registro do Rivelino, não tem registro do Cláudio, não tem registro do próprio Hércules, do Grané, assim, de quantos gols de falta esses caras fizeram, Marcelinho, na contagem, né, homologada, na estatística homologada e real, é sim o cara que fez mais gols de falta com a nossa camisa, foram 51 gols. Mas não era só isso, gente, a precisão, a maneira como ele desequilibrava o jogo, apesar do seu tamanho pequeno, do seu porte pequeno, era fundamental. Era um cara que, além dos lançamentos, os gols de falta, as assistências que ele dava, os gols de pênaltis que ele acabou fazendo, ele tem mais de 200 gols com a nossa camisa. Eu considero o Marcelinho o nosso terceiro Pitágoras. Aí, a partir do ano 2000, a coisa mudou um pouco. A coisa foi começando a perder um pouquinho desse encanto. Poucos jogadores se destacaram batendo falta aqui no Brasil. Nós que tivemos grandes cobradores de falta, né? Para você ter uma ideia, o grande cobrador de falta na década de 2000 foi o Rogério Ceni, que era um goleiro, não era nem um jogador de linha, não era um jogador, né, jogador de criação, e era um goleiro que fez muitos gols de falta pela camisa do São Paulo Futebol Clube. Mas nós tivemos grandes jogadores antes dele. Nós tivemos Nelinho, nós tivemos Éder, nós tivemos Zico, nós tivemos Didi, tivemos cobradores de falta que tinham uma precisão absurda nesse fundamento, nesse quesito aí. Já no ano 2000, voltando no ano 2000 para cá, nós tivemos só 2 jogadores assim que eu poderia chamar a atenção, que foram razoáveis, mas que conseguiram fazer alguns gols de falta pelo Corinthians. Um deles foi Chicão, nosso zagueiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão também da Série B quando subiu com o Corinthians naquela época, né? Ele veio exatamente para isso, para subir com o Corinthians, ele faz isso. E ele faz 8 gols de falta com a camisa corintiana. Falta dos gols de pênalti que ele fez bastante também. É um dos zagueiros artilheiros do Corinthians que tem aí nas estatísticas. Se vocês procurarem, vocês vão ver o número deles. E por último, que apareceu, que tinha algum dom e que fez alguns gols, no total 7, foi o Jadson. Então, pode ver, gente, a coisa começou a ficar meio escassa, né? Esse é um dos fundamentos hoje. Eu não sei se não é tão trabalhado assim, se não é tão importante assim para que, né, e volte a ter especialistas nessa modalidade, mas caiu muito a precisão, caiu muito os artilheiros que tinham esse dom e essa característica nas cobranças de falta. Então é por isso que eu considero esses jogadores que eu citei para vocês, desde a década de 10 até o Jadson, que foi o último agora, como os Pitágoras do Parque São Jorge. Foram gols importantes, gols que trouxeram gerações de corintianos juntamente com eles, gols que trouxeram muitas esperanças e algumas frustrações, algumas conquistas e alguns desejos não realizados, mas que fazem parte do nosso histórico, como eu disse, faz parte da nossa estatística, está lá homologado, é importante. Então, como eu disse, pelo menos numericamente reconhecido, Marcelinho Carioca, o maior artilheiro de gols de falta com a camisa corintiana. Não sei os gols que Rivelino fez de falta, não sei os gols que Cláudio Cristóvão Finho fez de falta, não sei se foi mais ou menos, mas o Cláudio, por exemplo,
em 1955, quando o torneio Charles Miller se torna internacional, que é o mesmo torneio que sucedeu a Copa Rio. Ele fez 2 gols de falta no Pacaembu, o segundo deles um golaço de falta no goleiro da seleção portuguesa, o Costa Pereira, que ele falou assim que ele bateu de curvita. Então, olha isso, gente, são características, são detalhes, são fatos marcantes, relevantes, que mostravam a importância desse fundamento, principalmente com a nossa camisa. Tivemos grandes cobradores de falta, caras muito importantes, muitos jogadores ídolos e que marcaram uma época de ouro com a nossa camisa. Então é isso que eu queria falar para vocês, eu queria fazer mais esse episódio para vocês, deixar essa marca registrada, deixar esse alerta registrado para que os treinadores, principalmente do Corinthians, voltem a treinar a cobrança de falta, arrumem jogadores que possam fazer isso novamente para nos dar as alegrias que eles nos deram ao longo dos anos com essas cobranças maravilhosas. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, vá lá no YouTube, Legado da Fiel, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, tá bom? Como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente, vai Corinthians e um abraço a todos.